Oi, tudo bem com você? Eu queria hoje fazer uma conversa um pouco diferente. Eu acho que eu estava sentindo uma vontade de bater um papo com você aí, que está me assistindo, que sempre me assiste. E eu tô falando isso porque eu tenho me sentido um pouco cansado, sabe? Eu tenho me sentindo um pouco esgotado com relação a redes sociais. Calma, eu não estou dizendo que eu vou encerrar meus trabalhos aqui na internet, não vou parar de produzir conteúdo, muito pelo contrário, mas eu acho que está chegando a hora da gente seguir um caminho diferente, sabe? Eu acho que a gente tem ficado tão preocupado com o algoritmo, tem trabalhado em função de um algoritmo que tem ditado a forma com a qual a gente deve se comunicar, que às vezes a gente precisa voltar um pouco e resgatar a nossa essência, né? E eu estou falando isso muito porque eu tenho visto a quantidade absurda de conteúdos que a gente precisa fazer e que precisam ser curtos e que tem que ter 15 segundos, 30 segundos, 60 segundos, no máximo 90 segundos, dependendo da rede social. Esse vídeo aqui, por exemplo, um vídeo mais longo, nem sei se alguém vai assistir. Inclusive, se você estiver assistindo, deixa um comentário aqui. Me diz aí. Não, tô aqui, tô assistindo. Tô aqui conversando com você, Thiago. Porque eu acho que a gente talvez tenha se perdido nesse campo das informações. Eu sei que a internet é um mundo vasto, muito vasto de informações. E eu sei, é claro, que tem muito mais informação disponível do que tempo nosso para absorver todas essas informações. Mas eu acho que às vezes a gente precisa parar para ouvir, para pensar, para respirar, né? E toda essa ansiedade por um conteúdo que seja mais rápido, né? A gente agora ouve todos os áudios, e eu vou fazer um meia-culpa aqui. Eu realmente ouço quase todos os áudios que eu recebo no WhatsApp, no Telegram, em 2x. A gente está assistindo vídeos acelerados. Tem gente que assiste séries e filmes numa velocidade acelerada, em 1x, em 2x. Tem gente que ouve podcast também em 2x. E eu sempre fico me perguntando assim, poxa, mas por que a gente está fazendo isso? É para caber mais informação dentro daquele mesmo espaço de tempo e comprometendo, obviamente, a nossa qualidade de percepção, atrapalhando, inclusive, o tempo de respiro. Eu estou aqui falando de forma pausada, até de uma forma mais provocativamente pausada, para que a gente lembre que a vida não é em 2x, a vida é em 1x. E é justamente aí que atravessa a nossa parentalidade, porque a gente está ficando cada vez mais viciado em conteúdos rápidos, conteúdos curtos, e eu tenho que fazer, às vezes, vídeos de opinião e conversando sobre temas que são complexos e tentar fazer isso caber em 90 segundos. Gente, é impossível. É impossível. Se eu for pegar, por exemplo, um vídeo que eu fiz recentemente sobre aquele bonequinho assustador lá, o Huggy Wuggy, eu fiz o meu melhor para falar em 90 segundos sobre tudo aquilo que eu pensava, que eu achava que eu poderia contribuir nessa discussão. E é claro que eu teria muito mais para falar do que esses 90 segundos. Mas é isso, né? Se eu faço um vídeo mais longo, como esse aqui, que você está assistindo aí, eu espero que tenha alguém assistindo, mas se eu faço algum vídeo mais longo, em que a gente vai falar durante 10, 15 minutos, ninguém vai ver, quase ninguém vai assistir. E eu queria muito fazer esse convite para você que está aí. Você quer conversar? Você quer falar? Quer trocar uma ideia? Você quer conversar sobre o quê? Deixa aqui também nos comentários sobre o que você gostaria que eu conversasse. Sobre que tipo de pergunta, tema, tópico que você gostaria de ouvir de uma forma não acelerada, de uma forma não superficial, porque é óbvio que qualquer coisa em 60 segundos, em 90 segundos, vai ser superficial. Então, sobre o que você gostaria de parar, de pausar para ouvir, para pensar e para conversar? Deixa aqui nos comentários. Eu quero muito ir um pouco na contramão desse movimento todo que está ditando como que a gente deve produzir e consumir conteúdos. Eu queria que as pessoas pudessem parar e pensar sobre tudo isso.
E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. E é justamente aí que mora esse perigo, né? Que a gente está ficando cada vez mais ansioso. A gente quer a resposta rápida. A gente não quer refletir sobre por que o meu filho está mordendo outro filho. A gente quer uma resposta rápida que caiba em 60 segundos. A vida não é assim, minha gente. A gente precisa parar para pensar sobre essas coisas. A gente precisa investigar. A gente não consegue resolver problemas assim em 60 segundos, né? Então, por que os conteúdos precisam ser dessa forma? É claro, a gente vai estar, né, indo na contramão desse movimento. E existe, inclusive, uma tendência que se fala muito hoje em dia nas redes sociais, caso você nunca tenha ouvido falar, do slow content, né? Ou seja, o conteúdo lento. É quase como esse movimento de contrapartida de uma aceleração frenética, absurda e exaustiva. A gente começa a ficar cansado. Eu queria muito saber se você está cansado aí, porque eu tô, sabe? Não apenas enquanto consumidor de conteúdo, mas também enquanto produtor de conteúdo. Cansa muito eu ter que gravar o mesmo vídeo 20 vezes para conseguir condensar da melhor forma possível, dentro daqueles poucos segundos, o máximo de informação que eu preciso passar. Eu preciso falar acelerado. Eu não falo acelerado em casa, não falo acelerado com os meus amigos, com os meus filhos. Por que eu preciso falar acelerado para poder caber tudo dentro de 60 segundos? Entende? A gente não fala, a vida não é em 2x. Eu queria convidar você para pensar sobre isso também. E convidar você para conversar mais sobre isso, para que a gente possa mudar um pouco. Se a gente está realmente querendo conteúdos tão curtos e tão superficiais, porque a gente precisa consumir tantos conteúdos, talvez a gente precise fazer uma curadoria melhor daquilo que nos interessa. Não à toa que alguns anos atrás eu fiz um vídeo e eu falei muito sobre essa questão de como que a gente está se relacionando com as telas, com a tecnologia, e como que eu fiz um processo meu, e sugeri que todo mundo fizesse também, de escolher, por exemplo, reduzir a quantidade de pessoas que a gente segue no dia a dia, para que a gente consiga chegar no fim ali, quando a gente está vendo o feed, né, das pessoas, fotos e vídeos e tal, a gente precisa chegar num fim. E a gente só vai chegar num fim de todas as atualizações se a gente, porventura, seguir menos pessoas. É humanamente impossível você se manter atualizado se você segue 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Tanto que o meu padrão ali, né, nas redes sociais principalmente, é tentar seguir no máximo 100 pessoas, que eu acho que, se você parar para pensar, 100 pessoas lotam uma casa. Lotam não, acho que nem cabe numa casa. Então, como é que eu vou conseguir me manter atualizado? Sabe, não faz muito sentido isso. E eu acho que a gente precisa dar essa parada, esse passo para trás e pensar sobre tudo isso. Porque isso afeta diretamente a forma como a gente se relaciona com os nossos filhos. Essa ansiedade de ouve tudo em 2x, consome os conteúdos rápidos, consome conteúdos acelerados e superficiais, a gente também fica querendo que os nossos filhos acelerem. E a gente esquece que os nossos filhos, às vezes, não é nem em 1x, é em meio x, porque o tempo deles é diferente do nosso. Então é como se a gente tivesse, sabe aquela coisa que a gente está se arrumando, né, para ir para a escola, está se arrumando para ir para a escola e aquela velocidade toda, vamos, é como se a gente estivesse ainda mais rápido, querendo se acelerar ainda mais e puxando os nossos filhos contra a natureza deles. A gente sempre fala sobre esperar o tempo dos nossos filhos e, na verdade, a gente está acelerando ainda mais e se torna ainda mais tedioso ouvir a história que uma criança, que o nosso filho que, sei lá, tenha 3 anos vai querer contar pra gente, porque a gente quer que resolva logo, porque a gente quer terminar de ver aquele videozinho ali de 60 segundos, sabe? Então que a gente possa parar e pensar sobre isso. Eu queria muito, isso estava me angustiando demais da conta, porque não pode ser assim, isso não é saudável. A gente precisa aprender a lidar com a tecnologia, lidar com as telas, a gente claramente não consegue fazer isso ainda. E como é que a gente consegue achar que a gente pode discutir e conversar sobre isso com relação aos nossos filhos? Como é que a gente pode achar que a gente pode falar alguma coisa sobre o uso saudável de tela e tecnologia para os nossos filhos? A gente não consegue nem fazer isso. Então vamos pensar sobre isso, sabe? Sabe qual é a sensação que eu tenho, na verdade? Eu estava pensando sobre isso e me veio muito aquela sensação de quando a gente era pequeno, estava na escola, copiando alguma coisa do quadro, sabe? E a gente estava devagar. Às vezes um dia
a gente está mais sonolento, a coisa está devagar e tal. Você não está nem brincando, nem fazendo besteira na sala, você está ali escrevendo e tal, mas você simplesmente não consegue acompanhar a velocidade da turma ou a velocidade da professora no quadro, aquela coisa assim, sabe aquela angústia que a professora vai começar a apagar o quadro negro e você fica, não, professor, peraí que eu tô terminando aqui, não apaga não. E é isso, sabe, ai, não apaga não, peraí, eu preciso assistir isso. Então, poxa, acho que a gente precisa se lembrar que a vida é em 1x. A gente precisa lembrar que é nessa troca, nessa pausa para pensar, para respirar, para falar, que a gente também vai lembrar que a gente precisa parar pelos nossos filhos. Quando a gente tenta acelerar tudo ao máximo, a gente vai perder momentos cruciais e muito especiais da vida dos nossos filhos. Então, é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu espero que tenha feito algum sentido. Eu estou aqui de coração aberto falando para vocês sobre como que isso tem me angustiado, me batido. Se você produz conteúdo e você se sente dessa forma, deixa aqui nos comentários, porque não é uma questão de incapacidade de produzir conteúdos. Não é que eu nunca mais vá fazer, inclusive, né, conteúdos curtos. Não, é claro que eu vou fazer porque eu preciso me beneficiar da máquina, do algoritmo, para conseguir alcançar outras pessoas, para que essas outras pessoas talvez ouçam os meus vídeos mais longos, né? Consigam estar aqui conversando comigo de uma forma mais pausada, para a gente poder deixar as coisas assentarem, né? Então, eu espero muito que as pessoas consigam chegar aqui e que alguém de fato esteja ouvindo. Se você está aí assistindo esse vídeo, esse conteúdo, deixa nos comentários, não esquece de me marcar, sei lá, em qualquer lugar. Me manda um sinal de fumaça, falando que você está aqui e está vendo isso daqui. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de me ajudar a divulgar isso por aí, convidar as pessoas, né, para ouvirem com calma, para, né, assentar aqui essa informação, lembrar que não necessariamente você está sendo o mestre da eficiência se você está ouvindo esse negócio aqui, agora que eu estou falando, em uma velocidade acelerada. Você só está tentando consumir com uma gula, né, que não vai te caber, que não vai te saciar de conteúdos que você gostaria de consumir, tá bom? Se você inclusive gostar tanto do meu trabalho a ponto de querer se tornar um apoiador, fica aqui também o meu lembrete que isso faz toda a diferença para mim. Você está aqui apoiando, com R$15 por mês você consegue me ajudar lá no apoia.se/paizinho, e aí a gente vai junto construindo mais conteúdos, porque é isso, se eu nado contra a maré do algoritmo, eu vou precisar da sua ajuda, não só para divulgar, mas também para conseguir manter e financiar esse projeto que eu tenho já há quase 10 anos de produção de conteúdo. Então, vamos juntos. Você apoiando com R$15 por mês pode não fazer muita diferença para você, mas para mim faz uma enorme diferença. E você ainda pode entrar lá no meu grupo de apoiadores, né, no meu grupo secreto no WhatsApp de apoiadores, que a gente sempre troca ideia. E lá também é assim, tá, gente? A pessoa manda uma pergunta para mim lá, eu vou e respondo no áudio com tranquilidade, porque eu acho que a gente precisa disso. A gente precisa exercitar, de conversar e falar e ouvir o outro. Então, vamos junto, que eu acho que a gente consegue sair dessa cilada do conteúdo rápido, tá bom? Vou ficando por aqui, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.